E hoje a gente vai ver um resumão. Ah, por que resumo se a gente já acabou de ver, né? A gente acabou de terminar o capítulo, para que resumo exatamente? A repetição faz com que gravemos a mensagem. É uma didática do céu, porque, como eu falei ontem, a própria, se tratando da lei, ela foi dada, né, escrita, porque ela já existia no coração do homem, lá no Éden, lá no Sinai. E aí Moisés falava, sempre que tinha culto, todo mundo repetia a lei. Aí Moisés morreu, veio Josué, Josué fez a mesma coisa. Então, devemos também ter esse modo de aprendizado. E o resumo é exatamente tocar em algumas coisas importantes para que a gente fique com essa mensagem. Não apenas como a leitura de um livro que foi do passado, um livro cheio de história, não. A ideia é a gente tirar lições para nós. Tanto é que tem um contexto aqui dela falar bem claro, né? Que é para os últimos dias, que é para os últimos fiéis, que é para o fim do tempo. Então, devemos tirar, sim, lições desse capítulo também, ok? Vamos orar então e a gente começa. Santo e eterno, maravilhoso, Criador, o grande eu sou, estamos nesse momento entrando em tua presença para te agradecer por essa oportunidade. Sempre, primeiro, te agradecer por essa oportunidade, te reconhecer como nosso único Deus, Yahweh, soberano do universo. Estamos nesse momento no mesmo propósito, como teus filhos, de aprender mais, de captar mais a tua mensagem e, principalmente, enxergar e viver essa mensagem. Nós vimos na história aqui do passado que os fiéis que queriam viver representando o teu caráter foram perseguidos, muitos mortos de maneira trágica. E a gente viu que eles literalmente, nele se cumpriu literalmente o que está escrito em Apocalipse, né? E amaram ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Eles amaram mais a esperança em Cristo do que a própria vida. Nós te agradecemos por aprendermos tantas coisas nesses dois capítulos. Apenas estamos no segundo capítulo. Como tens falado ao nosso coração. Nós vemos nisso a revelação do teu cuidado, do teu amor para com o teu povo, que quer permanecer fiel nos teus princípios, que não quer baixar a norma do céu. E nós estamos aqui humildemente te pedindo, fala conosco mais uma vez neste dia, que possamos nos fortalecer como irmãos, como teus filhos, porque vimos que havia uma grande multidão que professava teu nome, que professava ser teus seguidores, mas poucos eram os fiéis. E esses poucos tomaram decisão, a decisão de se separar, a decisão de juntos permanecerem fiéis. Que nós tenhamos esse mesmo sentimento, essa mesma decisão, esse mesmo posicionamento, porque a neutralidade é perigosa. Obrigada, Pai Santo. Fala conosco mais uma vez. E também continuamos neste dia te pedindo, visita cada um de nós aqui, cada família representada, as pessoas pelas quais estamos orando, os enfermos, os que estão se recuperando, as famílias enlutadas. Ontem à noite eu tomei um choque que soube que uma pessoa faleceu. É, não tem sido fácil, não, Pai. Os dias nesse mundo realmente queremos nos agarrar a Ti para suportar tudo que está acontecendo e que virá. Agradecemos por essa oportunidade de misericórdia. Te pedimos essas bênçãos e te agradecemos com o perdão, com o pedido de perdão de todos os nossos pecados. Em nome do Teu Filho.
teu único Filho, o Messias. E nós te agradecemos e te pedimos essas bênçãos. Amém. Amém. Vamos lá, então. Esse slide ele já é bem forte. Já tem uma pergunta aqui que nos leva a uma grande meditação. Você estaria pronto para morrer por sua fé? Eu fiz essa pergunta para mim. Meditei nela e pedi ao Eterno misericórdia, porque não é uma decisão fácil. Eles não amaram a própria vida em face da morte, né? Confiando, tendo a esperança no Messias. E a gente vê que, pelo menos eu, do meu ponto de vista, na minha realidade, quão distante eu estou deste preparo. Como eu preciso buscar e me preparar para enfrentar tudo que vem por aí. Então, medite neste dia hoje sobre isso. Será que eu estou pronto? Vamos lá? Capítulo 2 do livro O Grande Conflito tem o nome O Valor dos Mártires. Na versão A Grande Controvérsia é a perseguição nos primeiros séculos. Eita, foi demais. E o resumo deste capítulo é fidelidade até a morte. Podemos até dizer, ainda assim, ó, perseguidos por causa da verdade. Também daria uma boa identificação para este capítulo, né? Porque eles foram perseguidos exatamente por causa da verdade, porque queriam viver em forma de piedade, ou seja, viver de fato que acreditava, que pregava, e isso foi o motivo da perseguição. E a gente vai ver agora, refletir mais um pouco sobre o que aconteceu com os perseguidos do passado e o que vai acontecer com os fiéis dos últimos dias. Ok? Vamos lá. A fé que desafiou o império. Os cristãos primitivos, lembrando que os cristãos primitivos eram chamados de messiânicos, judaicos, nazarenos, hebraicos, né? Eles eram chamados de messiânicos pela característica com o Messias. Mas também eram chamados de os do caminho, discípulos, fiéis, santos e até de nazarenos. Então a gente vê que existia uma identificação, né? Sempre levando a verdade, a pureza, de viver a verdade e a Cristo. Então vamos lá. Os cristãos primitivos enfrentaram o Império Romano sem armas, sem influência política, sem riquezas, mas armados com a verdade e a presença do Espírito Santo. O próprio testemunho diz que no tempo do fim, esses fiéis não vão ter apoio nenhum terreno. Todo o apoio terreno, seja político, seja de riqueza, seja de arma, seja do que for, vai ser retirado. O fiel vai ter que viver literalmente pela fé. E isso aconteceu com eles no passado e vai acontecer agora também. Sua vida pura e irrepreensível era uma constante reprovação aos ímpios. O mundo não suportava essa luz e respondeu com perseguição cruel. Então, observa, a vida de quem queria viver em forma de piedade, ou seja, viver de fato, né? O que Cristo viveu pregando, fazendo suas escolhas, a pureza dessa vida
era uma constante reprovação aos ímpios. Por isso eles foram perseguidos cruelmente. Não foi só perseguido, foi perseguido cruelmente. E em 2 Timóteo 3, verso 12, diz: E todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Estamos prontos para isso? Para meditar. E as lições e a lição espiritual que a gente vai tirar agora desse ponto 1, que é a fidelidade até a morte. Assim como os cristãos primitivos escolheram a morte ao invés da apostasia, presta atenção, somos chamados a ser fiéis ao Eterno, mesmo em tempos de pressão e oposição. A fidelidade ao Messias vale mais do que a própria vida. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Lembrando, antes de passar para o ponto 2, que quando aí no parágrafo 1, tá, fala que chama os fiéis de seu povo, de igreja apostólica, de seguidores, de igreja de Deus, né, de igreja primitiva, todos esses são os fiéis, tá? Quando fala a igreja de Deus, a igreja não é instituição, não é denominação. Então, para a gente não esquecer esse detalhe. Igreja de Deus, igreja apostólica, seguidores, seu povo, sempre retrata como esse pouco que são os fiéis. Ok? Ponto 2. A espada. A espada do Evangelho. Uma paz que divide. O Evangelho é uma mensagem de paz com o eterno, mas de conflito com o pecado. Eu achei essa frase interessante. O Evangelho é uma mensagem de paz com o eterno, mas de conflito com o pecado. O Messias foi rejeitado porque sua santidade revelava a corrupção dos líderes religiosos. Observa, vai vendo. Seus verdadeiros seguidores, como ele, sempre provocavam oposição dos que amam o mundo. O evangelho corta como uma espada de dois gumes. Salva os fiéis, observa, e desperta a ira dos ímpios. Desperta a ira daqueles que amam o mundo, daqueles que são corruptos, daqueles que amam o pecado. Por isso, a espada do Evangelho é uma paz que divide a perseguição, a fé verdadeira. Nos dias de hoje, ainda que muitos não enfrentem perseguição física, há grande pressão para que os cristãos se calem ou se conformem com os valores do mundo. Em meio a isso, o Eterno purifica a sua igreja, observa, chamando um povo firme, fiel e inabalável. Quando fala que o Eterno purifica a sua igreja, não é rótulo, não é igreja A, B, C, não é instituição. É o seu povo, como ficou bem claro no parágrafo 1, né? São os seus seguidores, é o seu povo, são os que são fiéis, e aí ele purifica em meio a isso, com que? Com a palavra, que é a espada. E esse povo purificado se une para poder continuar sendo fiel, firme e inabalável. Muito bem. Os mártires foram testemunhas fiéis. Milhares foram lançados às feras, como a gente viu no vídeo, que a gente lê, mas vê, é chocante, é impactante. Milhares foram lançados às feras, queimados vivos, torturados, mas não negaram a fé. A fé de Jesus. Entende? A fé de Jesus. Não temeram a morte, pois sabiam que o Messias já havia vencido o mundo. Aí a gente pega aquele versículo que diz: no mundo tereis aflições.
aflição, eu venci o mundo. Sim, e isso me prepara? Isso eu tenho a certeza disso ou é da boca para fora? Porque mais aflição do que aquele povo ali, em meio àquele circo de horrores, né, onde foram mortos ali, entregue a leões, cachorros, queimados vivos. Eu tenho certeza de que eles realmente acreditavam no Messias que venceu o mundo e que aquilo ali era passageiro. E eu e você e nós como estamos? Seu sangue, ou seja, das testemunhas fiéis, não foi em vão. Foi semente da fé e seus exemplos ecoam até hoje, até 2025. E eles deram um testemunho poderoso em meio à dor. Uma fé genuína, pura, a emuná pura, verdadeira. A fé dos mártires foi um testemunho poderoso para o mundo. Quando permanecemos, quando permanecemos firmes em meio às nossas provações e tribulações modernas, mostramos ao mundo que o Messias é real e digno de confiança. Lembrando que a Bíblia fala que nós somos espetáculos para o mundo, ou melhor, para o universo. Então, quando permanecemos firmes em meio às nossas provações e tribulações modernas, que é um tanto diferente, né? Mostramos ao mundo, aí podemos colocar aqui ao universo, porque os anjos estão aguardando o final dessa história, que o Messias é real e digno de confiança. Então, como tem sido o meu testemunho e o seu? Está semelhante ao dos mártires, uma fé pura, genuína? Ponto 4. A apostasia entrou pela porta da paz. Lembram que a gente viu que quando cessou a perseguição, lembra aí, veio ali, matava e matava e matava, aí o que que acontece? Quando cessou a perseguição, a igreja começou a se unir com o mundo. Vou repetir: igreja, povo, povo que professava seguir o Messias, que professava que estava fazendo a vontade do Messias. E aí, quando esta fé, ou melhor, quando esta perseguição cessou, lembrando aqui, ó, no parágrafo 5, que é um grande exemplo para a gente, que diz assim: embora privado de todo o conforto da luz solar, tendo como lar o seio da terra, obscuro, mas amigável, não proferiram qualquer reclamação. Com palavras de fé, paciência e esperança, eles se encorajavam uns aos outros a suportar a privação e a aflição. A perda de todas as comodidades terrenas não poderia forçá-los a renunciar sua crença em Cristo. Provações e perseguição não eram senão passos que os levavam mais próximo de seu descanso e recompensa. Eles estavam em meio a essa perseguição, e aí de repente acabou a perseguição. Vamos agora, o que no parágrafo 10 diz assim: o grande adversário se esforçava agora para conseguir, através da astúcia, aquilo que havia falhado em obter pela força. A perseguição cessou e seu lugar foi preenchido pela perigosa atração da prosperidade e honras mundanas. Os idólatras eram levados a receber parcialmente a fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Professavam aceitar a Cristo como Filho de Deus e crer em sua morte e ressurreição, mas não tinham nenhuma convicção do pecado e não sentiam necessidade de arrependimento ou de uma mudança de coração.
com algumas concessões de sua parte, propuseram que os cristãos cedessem em outras coisas para que todos pudessem unir-se sobre a plataforma da crença em Cristo. Então veio aí uma falsa paz, né? E quando cessou aí essa perseguição toda, vamos nos unir, agora está tudo lindo, temos a mesma fé. Não, isso aí não precisa, isso é extremismo. Não, vem para cá, aqui tá, ó, venha. E aí, quando cessou, o que que aconteceu? A igreja começou a se unir com o mundo, fazendo o quê? Acrescentando, né, ao culto doutrinas errôneas, cerimônias idolátricas, foram incorporadas à fé que era genuína, e aí começou a bagunça. A fé pura foi contaminada por falsas doutrinas, rituais e idolatria. Aí surgiu a igreja apóstata, ou seja, aqueles fiéis agora ligados com o mundo, aceitando as coisas do mundo, dentro do culto, apostatou. E o que é isso? Foi onde começou a degradação. Por quê? Porque nesse momento, os que estavam fiéis, que eram perseguidos, estavam agora sendo perseguidos pelos aqueles que se diziam cristãos. Eram perseguidos por aqueles que adentraram na igreja com todas as práticas erradas, e esse grupo de fiéis da igreja, vamos dizer assim, né? Começaram o quê? Não, agora não tem condição da gente continuar nesse meio. Tá tudo errado. Olha como está acontecendo o culto. Olha o que está acontecendo aí. E aí a apostasia entrou e esse grupo resolveu fazer o quê? Se dividir. Aí, como diz aqui, ó, parágrafo 13, sempre teve havido duas classes entre os que professam ser seguidores de Cristo. Enquanto uma delas estuda a vida do Salvador e busca ferventemente corrigir seus defeitos e ajustar-se ao modelo, a outra evita verdades claras e práticas que expõem seus erros. Entende? Isso aqui, ela está falando para nós, para os nossos dias. Sempre tem havido duas classes. Aí eu tenho agora que meditar em que classe eu estou. No que está se esforçando para estudar, conhecer, viver a experiência, a vida igual, semelhante ao do Salvador? Ou eu sou aquele que tem evitado ouvir verdades que doem, mas que me levam ao arrependimento? Eu quero evitar isso, não quero saber disso não. Está muito pesado, não precisa disso, entende? Então, no meio dessa paz, que está todo mundo se unindo, que está tudo certo, cada um acredita no que quiser e serve a Cristo e está tudo certo. Para quê esse negócio de separação? Aí começa a adentrar coisas e aí entrou a apostasia. A paz de Cristo supera qualquer sofrimento. Os mártires enfrentavam a morte cantando, porque tinham uma experiência viva no Messias. A fé era pura, não era contaminada. Isso nos ensina que a verdadeira paz não depende das circunstâncias, mas de uma ligação viva com o Messias. Separação pela verdade. Um pequeno grupo, foi assim que a gente viu no capítulo. Primeiro começou dizendo que uma grande multidão, a maioria dos cristãos, afinal, parágrafo 12, a maioria dos cristãos, afinal, concordou em baixar seu padrão e foi formada uma união entre o cristianismo e o paganismo. Isso foi o início do parágrafo 12, mas o final diz que poucos, aqui ó, no entanto, houve alguns, entende? Pequeno grupo, que não foram desviados por esses enganos. Então, esse pequeno grupo que era fiel à Bíblia,
decidiu romper com o sistema corrompido, com a apostasia. Eles fizeram uma escolha para a eternidade. Eu vou participar disso tudo, vou continuar participando? Não. Eu vou me separar. Não tem como eu aceitar mais tudo que eu tenho visto, né, dentro das doutrinas, as coisas que foram mudadas, e aí eles decidiram se separar. Preferiram lutar, sofrer e até morrer a comprometer os princípios da verdade. Entenderam que a verdadeira unidade só existe onde há fidelidade à palavra. Olha isso. Entenderam que a verdadeira unidade só existe onde há fidelidade à palavra. Então, não adianta, pelo menos a visão deles aqui, né? Não adiantava ficar ali no meio daquilo tudo, participando, mesmo que não fosse ativamente, só sentadinho, observando, mas vendo as coisas erradas. Eles falaram: não, eu não vou me unir a isso. E a verdadeira unidade foi que esses poucos se separaram, esse grupo pequeno se separaram e foram viver em fidelidade à palavra. Aí agora nós meditamos e perguntamos para nós mesmos, a resposta a gente tem que dar em algum momento. Eu vou estar em que grupo? No grupo que está vendo as coisas erradas, ou não quer ver as coisas erradas e continua dizendo que está tudo certo? Ou no grupo que realmente, em unidade, todos juntos, no mesmo propósito, querem viver em fidelidade? A palavra, a palavra, desculpa. O sangue dos fiéis não é esquecido. Yahweh, o Eterno, vê cada lágrima, cada dor, cada sacrifício, cada... Mas será possível? Cada sacrifício feito por amor a Ele. Nenhum sofrimento fiel é em vão. E isso nos encoraja a viver com propósito eterno, confiando que Ele nos recompensará. Foi isso que eles fizeram. Eles confiaram numa recompensa vindoura. Não amaram a própria vida em face da morte. Por quê? Por que essa perseguição? Porque eles tinham o propósito de viver o que tinha aprendido com o Messias. Aplicação para nossos dias. Hoje, o cristianismo está muito popular. Isso aqui é bem forte, essa frase, porque pouco exige. O cristianismo hoje vive na hipergraça. Você é salvo pela graça, e é verdade. Mas a graça me conduz ao caminho da perfeita obediência, da estrita obediência. A graça não me dá direito de viver de qualquer jeito, de baixar a norma, de pisar na lei. Entende? Quando falo lei, não só os 10 mandamentos, não só o sábado, mas a lei em geral, princípios de saúde e por aí vai. Então hoje não existe, não, ou você pode tudo. Ó, o templo, o templo, o templo. Estamos aqui dentro, unidos, e está tudo certo porque estamos fazendo a vontade de Deus. Que Deus? Que vontade? O que é o tudo certo? Que hoje está exigindo tão pouco. E quando a gente vai falar, mostrar, apontar para as coisas eternas, para princípios que não mudam, aí você agora é extremista, é doido, tá louco, não precisa disso. Então lembrem que essa mensagem deste livro é para o mundo, mas também, primeiro, melhor dizendo, se aplica a nós.
como povo, como esse povo que, né, se encaixa aí como os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Lembrando que quando você estuda profundamente sobre ter o testemunho de Jesus, não é ter um livro na estante, no celular, e dizer eu tenho todos os livros, não. Ter é viver. Quando você vai para dentro do contexto, estudando o comentário bíblico adventista, indo para a língua portuguesa mesmo para entender, você vê que esse ter não é ter de ter só apenas, é ter conhecimento e viver. Mas mesmo tendo a luz que temos, hoje é exigido pouco desse povo, entende? Esse cristianismo hoje é popular, por quê? Porque pouco se exige de que viva os princípios. Se houver um reavivamento, isso aqui é muito forte, né? Que foi uma frase final do capítulo. E se houver reavivamento do verdadeiro evangelho, a perseguição voltará. O Eterno permitirá que os ímpios prosperem por um tempo, mas a justiça virá. Lembra que a gente viu isso também? O mesmo Espírito que moveu Nero e os perseguidores romanos reviverá nos últimos dias. E aí agora estamos preparados para isso? Para enfrentar? Porque essa perseguição já está existindo. Ah, lá nos países lá fora, é verdade, muitos cristãos são mortos, né? Enterrados vivos, etc. Isso aí a gente sabe, nos países que é proibido pregar o evangelho. Mas trazendo aqui que temos uma liberdade, entre aspas, tá meio confusa essa liberdade aqui no Brasil, né? Mas aí que nós temos essa liberdade, será que já não estamos, se fizermos a opção de ser fiel aos princípios, será que nós já não estamos sendo perseguidos? Os como é que diz? Os entendedores entenderão que essa perseguição ela já existe. Você é separado, você é tirado, você é proibido de pregar profecia, entende? Então ela já existe. Não precisa levar para o Coliseu para poder dizer que perseguição começou, não. Quem vive ou quem procura viver de fato a piedade já está sendo perseguido, ok? Compromisso sem reserva. Nos primeiros séculos, ser cristão era uma decisão de vida ou morte. Hoje, a fé muitas vezes é vivida de forma superficial, em forma de piedade, mas no fundo não vive. Esse capítulo nos mostra, ou melhor, nos chama a um compromisso profundo, corajoso e autêntico com o Messias. E sabendo que se eu decidir fazer ou viver esse compromisso, assinar embaixo aqui, ó, carta de compromisso com o Messias, sabe o que que acontece? Vem um preço, vem uma perseguição, vem que você vai ser podado, colocado no canto. Ah, mas isso é quando Donald Trump virar não sei o que lá e vir decreto. Não, isso já está acontecendo hoje, nos nossos dias. E a perseguição começa pela família. Ah, mas meu marido, minha mulher, meus filhos. Não só essa família, como família de fé, ok? Chamados à fidelidade. Deixa eu ver aqui. Peraí. A irmã Maria Val botou aqui. A perseguição começa pelos de dentro da denominação. Então, é bem isso. Vamos lá. É a família da fé. Chamado à fidelidade. O Messias ainda busca fiéis que, como os mártires do passado, amem mais a verdade do que a própria vida. A fidelidade hoje, no dia a dia, é o treinamento para os testes maiores que virão. Opa, olha isso aqui, hein? Olha essa frase. A fidelidade hoje, no dia a dia, é o treinamento
para os testes maiores que virão. Bom, se é um treinamento e eu estou abrindo mão de ser fiel por costumes mundanos, eu estou aceitando as cerimônias cheias do eu, de engrandecimento do eu. Eu estou aceitando como, abrindo mão da fidelidade do jeito que deve ser, para aceitar um culto no dia do Senhor, comemorações do mundo, comemorações do eu, dia disso, dia daquilo outro, abrindo mão da fidelidade. Se esse teste hoje é um teste, é um treinamento para as coisas maiores que virão, lembra que a gente viu, foi nesse capítulo? Ai, deu branco agora, se foi nesse ou foi no anterior. No primeiro, que foi no primeiro, que a marca, né, a marca do poder romano, a marca da besta, era exatamente fazer com que o domingo fosse, o primeiro dia da semana, fosse um dia de culto. Olha como a coisa é tão séria, parece bobagem. Aconteceu um caso de uma pessoa colocar no no grupo, assim: "Quarta à noite, vai ter um estudo com fulano, 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 fulano". Aí eu comentei com Célia e comentei até com Soninha também, de que, eu falei aí quando Célia mandou para mim: "Quarta-feira, ou não sei o que, não sei o que", aí eu falei assim para ela: "Quarta não, nas primeiras horas de quinta". Aí ela foi, deu risada e foi e comentou com a pessoa do grupo, né, falou assim: "Fulana, vamos corrigir, porque se o sábado". Pois é. Se o sábado, já começa no pôr do sol, então na quarta à noite não é quarta à noite, as primeiras horas de quinta. Vamos começar a corrigir isso e tal. E falou com toda delicadeza. A pessoa falou assim para ela: "Isso é bobagem, isso é pequeno, não vale a pena mexer nisso que vai confundir o povo se disser que é nas primeiras horas de quinta-feira e não quarta à noite". Espera aí. Você entende como nós estamos, acostumado com as coisas, com o padrão que é imposto para a gente, mas por quê? Porque não estudamos o calendário, porque não aceitamos de fato que o dia começa no pôr do sol, a gente acha que é só o sábado, né, aparentemente parece que é isso. Aí por que que eu estou falando isso? Porque hoje já é, aceito no nosso meio culto de adoração, observa, culto de adoração, no domingo pela manhã, no primeiro dia da semana pela manhã, mas sabe por que tem aceito tão fácil? Nosso povo tem aceito, achado que é normal. Que massa, é ideia divina, maravilhoso, porque esqueceu que o dia não fomos doutrinados a entender que todos os dias começam no pôr do sol e não só o sábado. Então, se na minha cabeça esse culto do conhecido domingo à noite, observa, domingo à noite, qual a diferença de fazer domingo à noite e domingo pela manhã? É normal. Mas se eu tenho na minha mente que este conhecido culto do domingo à noite já não é no domingo, ou seja, então eu não fazia culto de adoração no domingo. Eu estava fazendo, oferecendo nas primeiras horas da segunda ou do segundo dia da semana. Então, se eu enxergo isso desse modo, que esse culto de adoração no primeiro dia da semana ou no domingo pela manhã não está tão correto assim, e se eu não aceito isso, ou melhor, se eu aceito isso,
Quando vier as coisas quando as coisas mais pesadas vierem para eu decidir, eu vou aceitar de boa, porque eu já estou aceitando as mínimas, entende? Olha aqui, ó, os que forem fiéis nas pequenas coisas, vencerão nas grandes tribulações. A vitória não vem de quando sair o decreto e aí eu não vou aceitar não, não. A vitória não vem quando sair decreto. A vitória é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu não aceito hoje a adoração do jeito que está sendo no sábado, cheia disso, cheia daquilo, dia disso, dia daquilo, esquecer o dia do Senhor. Eu não aceito hoje o tipo de louvor que está sendo introduzido, que está sendo levado. Vai pesquisar a história de como é, qual é qual é a essência desse novo, desses novos louvores, o que é que tem por detrás dele. Mas eu aceito, não tem nada a ver, porque hoje a igreja é nova, é diferente, estamos em 2025, temos que trazer as coisas do mundo para poder ganhar pessoas. Os que forem fiéis nas pequenas coisas vencerão nas grandes tribulações. Se eu abro concessão agora, vou repetir, a repetição faz com que eu pegue a mensagem. Se eu abro concessão agora para aceitar as doutrinas erradas, as coisas erradas, as cerimônias erradas que estão sendo incorporadas ao culto, dizendo que estamos alimentando nossa fé, eu estou em meio a um grande risco. Por quê? Porque as coisas grandes vêm, as provações grandes vêm e eu vou passar por todas elas aceitando tudo. Por quê? Porque as pequenas, isso é besteira, isso aí também você também já está sendo extremista, vai dizer que você entende? E aí é onde mora o perigo. E esses fiéis do passado, esses, mártires, eles permaneceram fiéis nas pequenas coisas. Por isso, eles conseguiram vencer, mesmo em face da morte. Eles vão receber a coroa da vida na volta do Messias. Conclusão: ser fiel custará tudo. Observa isso. Ser fiel custará tudo, menos a salvação. O mundo odiará os fiéis, mas o céu os reconhecerá como heróis. A pergunta é: você está disposto a ser fiel, mesmo que isso te custe tudo? Isso aqui me lembrou, dentro do contexto da pandemia, muitos desesperados para não perder benefícios e etc., correram para a fila da inoculação. Ali foi um grande teste, entende? Estou dando um exemplo que foi há poucos anos atrás aqui. Agora imagina, quando não poder comprar e nem vender. Não vou aguentar isso não, meu filho, minha filha. Ai, a fome, ai, ai, ai. Que besteira, Soninha está aqui, eu já falei isso em outra oportunidade. Ela estava numa igreja comigo e na lição lá da escola sabatina tinha algo sobre, falando sobre a guarda do domingo, a imposição do domingo, de guardar, né, onde você vai ser obrigado a tomar uma decisão. Aí um irmão, isso na igreja aqui da minha cidade, a gente estava lá, um irmão chegou e falou assim: "Mas aí é fácil, a gente faz tudo na sexta, guarda o sábado e também guarda o domingo, que aí a gente não tem problema, tá tudo certo". Como assim? Eu vou dividir a adoração, eu vou observar o sábado e também o domingo para ficar de boa com a sociedade? Bem lembrado, Sonia, o diácono. Eu vou estar agora aceitando para ficar de boa, para não perder os benefícios, para estar de boa com meu pastor que disse que tem que fazer no domingo, minha liderança, minha entende?
Aí a pergunta aqui é: você está disposto a ser fiel, mesmo que isso te custe tudo, literalmente? Após a ascensão do Messias, os cristãos começaram a se espalhar, proclamando com poder a mensagem do Evangelho. No entanto, essa expansão veio acompanhada, olha isso, hein, de intensa perseguição. O Império Romano via os cristãos como ameaça do Estado e à ordem estabelecida, já que se recusavam a adorar os deuses pagãos e o imperador. Está falando dos cristãos fiéis. Está falando do grupo pequeno, porque a grande multidão de professos seguidores do Messias aceitavam tudo. Entende a diferença? Pois é. Apesar das prisões, torturas, fogueiras e arenas cheias de leões, os cristãos não recuavam. Muitos entregavam a vida com fé, cantando hinos e glorificando o Eterno até o último suspiro. Esses mártires, ao invés de desanimar os seguidores, inspiravam coragem e fé. Como disse Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Mesmo sob sofrimento extremo, eles demonstravam uma paz e firmeza sobrenaturais, o que muitas vezes levava até mesmo seus perseguidores à conversão. Satanás, ao tentar destruir a igreja pela força, acabou por fortalecê-la. A perseguição também serviu para purificar a fé. Sem vantagem social em ser cristão, só permaneciam os realmente fiéis. Era um tempo de fidelidade pura, sem hipocrisia. Entende? Esse eu vou repetir. A repetição faz com que a gente grave. Esse pequeno grupo, esses poucos fiéis que viveram ali a fidelidade pura, forma de piedade de fato, não de aparência. Eles não abriram mão dos princípios. Eles enxergaram onde estavam as coisas erradas e recuaram, se separaram. Eles não enxergaram e continuaram ali todo mundo juntinho. Ei, vamos, tá tudo bem, tá tudo certo. Não. Eles recuaram e aí este grupo pequeno foi crescendo e o testemunho deles que chega a nós até hoje, por isso estamos aqui estudando sobre. Olha esta frase. Os que, tá no grande conflito, a gente vai ver lá na frente, tá? Os que sinceramente buscam, essa frase não, essa citação do Espírito de Profecia, do testemunho de Jesus. Os que, o conhecimento da verdade é uma defesa segura. Os que sinceramente buscam o conhecimento da verdade e se esforçam para purificar sua vida pela obediência, fazendo assim o que podem, a fim de preparar-se para o conflito, observa, encontrarão refúgio seguro no Deus da verdade. Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra de minha paciência, também eu te guardarei. É a promessa do Salvador. Mais fácil é enviar. Olha que lindo isso. Mais fácil é enviar. Ele quem? O Eterno. Todos os anjos do céu para protegerem seu povo. Que povo? Fiel, sua igreja, não é instituição, é seu povo fiel, sua igreja, do que deixar os que nele confiam serem vencidos por Satanás. Vou repetir. Mais fácil é enviar ele todos os anjos do céu para protegerem seu povo do que deixar os que nele confiam serem vencidos por Satanás. Ninguém diz amém? Você entende como a coisa é profunda? Como temos o céu a nosso favor se formos esse povo fiel?
temos o céu a nosso favor. Olha que lindo isso aqui. E eu quero terminar com a citação do último parágrafo desse capítulo, que está no parágrafo 24, que diz assim: a outra e mais importante questão que deveria chamar a atenção das igrejas de hoje, do povo de hoje, desse povo que professa, né, cristianismo aí, que agora está cheio de nomes. Olha só, o apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, 2 Timóteo 3,12. Por quê? Pois que a perseguição parece, em grande parte, adormecida. Por que a gente considera que não há perseguição? Porque não tem hoje coliseu, não tem leão para comer ninguém, ninguém está sendo morto na fogueira, mas a perseguição já existe, tá? E aí diz aqui, ó, a única razão é que a igreja se conformou com os padrões humanos, ou seja, o cristianismo, esses que professam ser fiéis e seguidores, se conformou com os padrões mundanos e, portanto, não desperta oposição. Você entende? A grande multidão hoje não desperta oposição porque aceita tudo, porque vive fora do caminho estreito, porque pisa nos princípios, porque baixou a norma. A religião corrente em nossos dias não é daquele caráter puro e santo que marcou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado que as grandes verdades da palavra de Deus são tão indiferentemente consideradas. Porque há tão pouca piedade vital na igreja que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Termina dizendo: haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de perseguirão será revivido, reacendendo-se os fogos ou a fogueira da perseguição. Esse reavivamento da fé, o poder da igreja primitiva, já existe, já está sendo levantado por alguns que estão enxergando o que está acontecendo, que estão enxergando a introdução de coisas no culto, onde acaba saindo do princípio, saindo das normas, né? E aí, enxergando isso, esses poucos, tá? Estão sendo já perseguidos. Basta a gente abrir os olhos. Então, que possamos, nesse capítulo, releiam agora com tanta luz, né, que foi derramada para nós aqui, que foi trazida, releiam, entendendo, porque às vezes quando você relê, você vai pegar também mais luz. Então, releiam, peguem a vida dos mártires como exemplo de fidelidade. Largaram tudo, saíram de um meio onde a maioria achava que isso e aquilo não tem nada a ver, não aceitaram as coisas que enxergaram como errada, porque veja só, a nossa maior necessidade é viver os princípios, mas buscando o que? O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, se eu luto contra, eu estou enxergando tudo que deve ser mudado e continuo lutando contra, eu estou lutando contra o Espírito Santo, que me convence daquilo que está errado. E aí eu passo a pecar contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável. Porque se ele me convence, me mostra onde está errado, me mostra a decisão que eu devo tomar, o que eu devo corrigir, o que eu devo parar de aceitar como normal. E aí agora eu recuso isso, eu estou negando reconhecer o que é o pecado e automaticamente eu estou negando a ação do Espírito Santo na minha vida. E aí é onde está o perigo. E o último slide é a frase novamente que a gente começou. E a pergunta que devemos fazer hoje é essa:
Será que estamos preparados para morrer pela nossa fé, essa fé que defendemos, que vestimos a camisa, que somos, que somos, que somos? Tá bom? Ver o que foi que a irmã colocou aqui. Estudando o livro de Atos junto, aprendemos mais ainda. Pois é. Luz nós temos aí, gente, para dar, vender, emprestar. Quando eu botei aquele vídeo lá explicando a importância de vocês curtirem, comentarem, compartilharem o vídeo, é para que essas verdades alcancem outras pessoas. Porque hoje nós não temos isso dos nossos púlpitos, de mostrar o que aconteceu e de mostrar que tem que haver um preparo. Porque a ideia de Satanás é essa, é não preparar, é deixar despreparado mesmo, é deixar aceitando tudo, é abrir mão, é pisar, é baixar a norma do céu para a norma do mundo e todo mundo aceitar. Não, se o meu líder, se o presidente, se não sei quem, se fulano falou, tá tudo certo, errado são vocês que querem que a gente viva para que esse extremismo todo. Mas tudo isso a gente viu aqui como quê? Como advertência. Lembra o primeiro capítulo? A advertência. O segundo capítulo, a advertência. E cada dia vai ser mais forte ainda esse chamado.